Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute maniqueísmo, vem lá do maniqueu, né? Em tempos de radicalização política e de redução da tolerância, é natural que haja também uma polarização de discursos que passam a cindir o mundo entre bem e mal, certo, errado, bom, mal, contra ou a favor da impunidade, etc. O ponto é no que isso pode afetar, digamos, a democracia, que também vai depender de um imaginário. Como é que isso afeta o nosso imaginário, do modo como nós lidamos com as coisas do mundo? Eu acho que uma das coisas desse tema, né, do maniqueísmo, que mais nos toca hoje, é que nós achamos que nós somos muito sofisticados, que nós somos cada vez mais voltados para a ciência, tecnologia, etc., mas nós estamos a reboque dos meios tecnológicos que, na verdade, trazem de volta, né, a simplificação emocional, né? Então, eu acho que um dos grandes problemas que na polarização é que nós temos as mãos sujas porque nós temos as mentes sujas, né? As nossas mentes estão necessariamente afetadas por essa exacerbação dos sentimentos. A gente começa com boas causas, né? Eu me lembro, 2 anos atrás, uns colegas assim de bairro meus entraram com esse segurança já, assim, um WhatsApp, né, que se criou, uma rede que se criou, nós temos que colaborar para a segurança, e em pouco tempo eu estava ali na companhia de linchadores, de pessoas que né, propunham bom exemplo. Uma cruzada também começava com boas intenções. Então, as boas intenções, nós temos que chamar as nossas instituições, os deputados, os juristas, né? A gente fez muitos contatos com juristas, discussões sobre segurança, o que está errado, etc. Mas o resultado era uma avacalhação emocional de pessoas assim que eu estimo, que de repente eu vejo escrever coisas ou dizer coisas que dão arrepios, que me lembravam assim, os relatos dos meus pais sobre os camisas marrons na Alemanha. Se passar na frente do consultório do Mário, ele captura ele, bota ele em tratamento. Não, eu acho que ele se cuidaria de não capturar esse tipo de paciente. Veja, não sei se capturaria, mas daria um diagnóstico. Se John Locke escreveu um texto extraordinário sobre a tolerância, né? A gente esperaria que, com o avanço das ideias de liberdade, de autonomia, de democracia, de direitos, nós viveríamos num mundo com muito maior tolerância das diferenças. Deixa eu só perguntar uma coisa, desculpe, para pegar essa questão, o que o moralismo tem a ver com isso, e uma questão que eu queria perguntar para vocês. Vocês acreditam, e devem estar lendo, que tem gente que fez faculdade de Direito, e mesmo os que não fizeram, eles dizem que o Brasil vai mal porque o Brasil tem direitos demais postos na lei e na Constituição. Isso é maravilhoso. Quer dizer, que queria que tivesse mais proibições. Quero que você fale um pouco disso nesse mundo de 2 bytes, assim. Não, mas isso é um dos fenômenos que sempre acontece, né? Porque na subida, né, do Hitler também. O Hitler também criticava que o direito era muito complicado, né? Que tinha que dar uns bastas para lá mas simplificar. E aí tu cria e aí surgem essas raivas todas. Eu volto a um enunciado que eu fiz no início, que os egos estão muito flexíveis. Ou seja, por que eu trouxe o capitalismo? Porque tudo no capitalismo, a priori, é em benefício próprio. O outro não tem lugar. É o self-interest. É a expressão do Adam Smith. Então, nós estamos vivendo, em termos práticos, em termos ideológicos, essa exacerbação do eu que se defende criando palavras vazias. Mais ou menos como fazia o Brás Cubas. Ele achou a moeda, volto para o episódio, ele achou a moeda e teve um problema de consciência.
que a moeda não era dele. Hum. Solução, ele perde o sono uma noite e no dia seguinte vai ao delegado para que todos saibam que ele está devolvendo uma moeda que não era dele. O capítulo seguinte, rapidinho, é o embrulho misterioso. Ele vai por uma praia, vê um pacote, faz que tropeça, mas ele confessa que não foi tropeção, foi mais um pontapé. Quando viu que era consistente, ele pega o pacote, leva para casa e abre, e dentro do pacote há 5 contos. Ele não tem nenhum problema de consciência. Ele só não quer ouvir que ninguém ao lado dele fale em coisas achadas. Tá certo. Depois de 2 ou 3 semanas, ele vai ao Banco do Brasil e deposita na conta dele. Tranquilo. A flexibilidade do ego capitalista deturpado que é a amostra do Brás Cubas. Exatamente. Essa é uma amostra do que Freud chama o narcisismo, né? É minha. É minha. É minha. E essa exacerbação do narcisismo produz um efeito generalizado e que só vai aumentar, que é a segregação. Uhum. A segregação que Hitler propôs é a continuação, ela continua. A segregação de todas as formas, que é sempre o que é o mal está no outro. E se está no outro, eu vou combatê-lo. Estou justificado em combatê-lo. Destruí-lo. Destruí-lo. Né? Destruí-lo. É o direito penal do inimigo, por exemplo. É isso aí. É um modo de... E hoje tem uma coisa muito forte que surge, que é o lawfare, que é o uso do direito para combater usar o direito para combater o inimigo. Usar os mecanismos jurídicos como o lawfare, que é uma doutrina. Lawfare. Lawfare. Como warfare. É isso. Como guerreiro, né? Como guerreiro, só que é law. Direiteiro. Exatamente, é law, é a lei, lawfare. a lei usada como... Mas, E isso é exatamente porque você tem um inimigo a ser é combatido. interessante que Freud, se fôssemos perguntar para ele, mas de onde vem tudo isso? Ele disse, olha, é toda a dificuldade de aceitar a diferença sexual. Né? São todos os desdobramentos do insuportável da diferença. Uhum. Né? Quer dizer, que não fecha um inteiro. Né? Isso é insuportável. Isso fere o nosso narcisismo. Por mais que a gente diga, é minha, não é. Né? Perfeito. Machado é incrível, né? Eu acho que no Brasil, né, só para fazer uma ponte, assim, o que falta, né, na noção freudiana e nas noções machadianas, né, acho que tem uma coisa da filosofia moral anglo-saxã, né, que realmente é um dos termos mais esquecidos hoje, né, que são os grandes moralistas ingleses que sempre falaram da simpatia, né, como um dos princípios da humanidade. Então, aí, depois veio Nietzsche, depois veio Freud, dizendo que simpatia, coisa nenhuma, a humanidade não tem como essência, né, simpatia. Mas ela poderia ter a simpatia como performática. Acho que uma das coisas muito importantes hoje seria discutir que nós não precisamos ter uma essência de simpatia, né, para sermos humanos, mas nós poderíamos implantá-la, né, performaticamente, porque eu acho que nas discussões hoje, tanto no direito como na filosofia, sobre a humanidade, né, esse é uma das noções mais esquecidas. Ela foi evacuada, né, pela compreensão um pouco unilateral do Freud como só uma teoria da sexualidade, né, que se passa, né, das antigas filosofias morais, né, e na nossa cultura brasileira, né, os grandes... Mas eu discordo. Se tu leste o projeto de 1895, Freud vai dizer que para a constituição do eu, o ponto inicial é a experiência da dor. E a experiência da dor um bebê não tem sem a presença do outro, sem a ajuda alheia.
Não, ele fala, é claro que ele fala, mas ele fala em textos muito mais complicados para o entendimento imediato, né? Ele fala também da carência, né? do nascimento prematuro, que o ser humano é dependente, né? da caridade alheia, etc. Ele diz, mas isso não são os conceitos, mas isso não são os conceitos que são sempre lembrados. Mas então, Freud é lembrado sempre como Freud que tu conhece, tu não leu o Freud. Esse é o Freud. Ele diz, o desamparo humano eu estou dizendo, é esses são a fonte de todos os motivos morais. Eu estou dizendo, isso são as coisas que a gente teria que trazer de volta para a discussão. Mas então não é Freud. São os leitores de Freud. Sim. Vamos são os leitores de Machado, né? Também não é Machado. Um debate sobre o Freud. Eu queria ter trazido ainda a discussão importante sobre o modo como ignorar o outro, que é um problema seríssimo para o direito, né? Quer dizer, como a intersubjetividade chega no direito e como ainda um sujeito da modernidade autoritário consegue sufocar, digamos, as linguagens públicas. Se a gente se esforça em fazer uma linguagem pública democrática, vem um sujeito que tenha poder, ele sozinho captura. Isso é um problema seríssimo no direito, né? Mas eu quero dizer aqui, no dia 28 de maio, vai ter em São Paulo o lançamento do livro Uniões, Museu. Catherine, onde que vai ser lá? Vai ser na Casa Guilherme de Almeida, né? A segunda obra do Musil, que é muito importante no percurso desse autor, que, aliás, no Homem Sem Qualidades tem grandes discussões jurídicas, claro. Né? De concepções jurídicas, mas essa é a segunda obra, que é aparentemente uma obra intimista, que na tradução descobrimos que ela tem uma certa semelhança com Clarice Lispector, e vai ter ao mesmo tempo uma exposição das obras, dos originais, das ilustrações desse livro que foram feitas pelos artistas Maria Tomazelli, Marcos Sanches e Raul Cassou. Perfeito. Então vai ser um grande evento lá Você e o Lawrence somos os tradutores. Os tradutores, e a organização Ensaios são meus. Então, 28 de maio, Casa Guilherme de Almeida, às 19 da noite. A Muzila é um dos meus autores preferidos e já fizemos mais de um programa, é imperdível. Direito e Literatura fica por aqui. Assiste outros programas do facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube, né? TV Rádio, TV Justiça, né? E TV Unicinos. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo bloco, no nosso próximo encontro, né, para discutir sem maiores maniqueísmos, né, que foi o tema de hoje, belíssimo tema, maniqueísmo, as grandes temáticas que a literatura sempre se adianta e conta para a gente. Até mais.